Você acha certo uma mulher que foi estuprada ter uma pena maior do que o seu estuprador? Hoje vamos falar sobre o PL 1904 de 2024. Sejam bem-vindos ao Pod Doutoras, um podcast para falar sobre o direito das mulheres de forma simples, mas com qualidade. Eu sou Hanna Guimarães e estou aqui com as minhas parceiras, Marina Sanches e Karen Machado. Hoje a gente vai abordar sobre o PL 1904, que ficou super polêmico aí nesses últimos dias, que fala sobre a criminalização do aborto em casos já legalizados. Então, né, menina? Tema polêmico, eu gosto. Tema polêmico, como sempre. Primeiro, para a gente explicar, né, do que trata esse PL. A gente sabe que aqui no Brasil o aborto ele é crime. Você não pode fazer aborto. Porém, existem 3 exceções legais que permitem fazer esse procedimento de forma legal, segura e gratuita. Ou seja, quem faz o aborto não pode ser penalizado, desde que esteja dentro desses 3 requisitos. São eles: em casos de estupro, em casos de feto anencéfalo, ou seja, que o cérebro não se desenvolveu, então não tem a menor chance de nascer com vida, e em casos que a mãe ou o bebê tenham risco de vida, ou seja, a mãe, se passar por essa gestação até o final, ela pode morrer. Então, esses 3 casos são ok da mulher fazer o aborto. O que esse PL previa? E independentemente da quantidade de semanas, né? Esses 3, então, é isso que independentemente. Eu o que o PL prevê? Que se a mulher fizer o aborto, mesmo que dentro dessas 3 possibilidades, após a 22ª semana de gestação, hoje em dia a lei não prevê nenhum tempo, não tem nenhuma limitação de tempo, basta que preencha esses 3 requisitos, que ela seria, esse crime, né, do aborto seria equiparado ao homicídio. Ou seja, a mulher poderia ser presa e condenada como uma homicida. Poderia não, poderá. Vamos falar no futuro, porque a gente tá... Poderia no sentido de... A gente tá trabalhando... Não vai passar. Entendeu? Poderia caso do tipo... passar. Eu já trabalho lá no pessimismo. Sim. Vamos brigar, por favor, né? Sim, temos que brigar. E aí, por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque isso é um retrocesso ao direito das mulheres. Se a gente já tem essa previsão legal, e que a gente sabe que é muito difícil, a gente vai falar sobre isso aqui, porque as pessoas acham que, ela vai dizer que foi estuprada e vai lá abortar. Gente, acho que é assim, né? Isso não existe. Se até as pessoas que têm esse direito garantido muitas vezes não conseguem acesso a esse procedimento... Uma burocracia imensa. Exatamente. Imagina, a pessoa, vão lá abortar. Não é. E fora que o aborto não é um procedimento fácil. Eu acho que nenhuma mulher que já teve que passar por isso acha isso legal, acha isso ok, acha que é uma coisa boa, sabe? É uma loucura pensar isso. E aí, por que começou, por que voltou isso, né? Essa pauta de costumes, que sempre é polêmico, sempre volta. Por que agora, dessa vez, voltou? Acabou que a gente pesquisando, né, sobre como foi esse processo, essa linha do tempo para a gente chegar nesse nível. E antes de eu adentrar, eu acho que é muito louco isso, que a gente está nesse movimento, né, feminista, ligado aos direitos das mulheres, a gente já está lá na frente, aqui na América do Sul, a gente já tem vários países que já estão descriminalizando, já estão legalizando. Exato. E a gente tá lá atrás. Olha só o nível, né, de avanço. De retrocesso. Que é retrocesso, na verdade. Então, assim, partindo desse princípio, eu tomei o cuidado de pesquisar como foi o início disso, de toda essa discussão que para mim é extremamente bizarra e foge do razoável, quando a gente fala de retrocesso de direitos. Começou com o Conselho Federal de Medicina, super conservador. Alô, conselhos regionais. Pausa, esse mesmo conselho que não reconhece violência obstétrica como violência. Exatamente. Voltem lá no nosso episódio sobre violência obstétrica, a gente fala sobre isso. Karen falou isso muito bem, do tipo, como os médicos não reconhecem a violência obstétrica se todas as mulheres que a gente conhece, a maioria já sofreu violência obstétrica. Então, assim, esse mesmo conselho, do Conselho Federal de Medicina, emitiu uma resolução, emitiu uma nota dizendo que
mulheres que seria proibido um procedimento específico lá a partir da 22ª semana, dando aí ênfase na vida intrauterina, né, colocando maior relevância sobre a vida da mulher. E aí o STF corretamente, como sendo fiscal da Constituição, como sendo essa grande corte que a gente tem, derrubou essa nota, derrubou essa resolução. E aí que foi o nosso Congresso. Mas o STF foi provocado. Foi É provocado, importante sempre provavelmente. dizer isso, porque as pessoas acham que o STF vai lá, não gostei disso, então vamos decidir. Não é. Para que o STF tenha uma decisão, o STF precisa ser provocado. Ou seja, chegou lá alguma ação cabível, né, para o STF, para que isso acontecesse, para que eles dessem essa decisão. Exato, É muito provavelmente importante deve ter a gente- sido. Discuta a Constituição, é importante. Exato. Agora não tem esse dado agora, mas assim, provavelmente deve ter sido algum coletivo ligado aos direitos humanos, ou a própria defensoria, que é super atuante, né, no Sim. STF. Então, assim, ele foi provocado e aí ele derrubou essa liminar, né? Através de uma liminar, ele derrubou essa resolução. E aí o nosso Congresso, super conservador, como na atual legislatura, resolveu abrir esse projeto de lei e votar às pressas. E aí depois eu fiquei sabendo que nem foi uma votação, foi mais um teatro, porque a votação não foi nem Foi computada. sigilosa. Foi, então assim, foi às escuras, etc. Então assim, você vê, e eu como constitucionalista, eu acho que fica muito nítido essa disputa entre os três poderes, sabe? Essa disputa de força quando a nossa Constituição fala que existe um nível de igualdade entre esses três poderes. Eles coabitam, eles coexistem para que a ordem democrática subsista. Eu acho que eu tô sendo super teórica aqui, mas, Karen, o que você acha sobre isso? Sobre esse jogo de político, né? Eu acho um porre, mas... Eu acho que isso não deveria nem ser pauta se os homens não estivessem estuprando as mulheres e as crianças, né? A começar por aí, né? As meninas não sendo estupradas, a gente não precisaria falar sobre o aborto legal, né? E tem aquela frase também, se os homens pudessem engravidar, a gente conseguiria abortar já no tava caixa tudo. eletrônico. Entendeu? Conseguiria certeza. interromper a gestação ali no caixa eletrônico e... Ó, pessoal, só pra gente poder dar o dado correto aqui, que a gente tem que falar, né? Foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um tipo de ação Sim. proposta pelo PSOL, tá? Uhum. Contra essa resolução. Sim, sim. Então, assim, o STF foi provocado para decidir, né? Eu acho E aí a bancada evangélica se sentiu muito ofendida. Principalmente por ter sido o PSOL, né? Com certeza essa briga também parte daí, né? Para quem não sabe, o PSOL é um partido de esquerda. Então, e essa proposta do PL foi de deputados de direita, homens, né? Em Porque sua grande maioria, até tiveram mulheres também, né? signatárias também, mas... signatárias, mas foram 3 homens que criaram, Encabeçaram, encabeçaram aham. esse PL. E aí também tem essa questão política, né? Tem essa guerra política que está acontecendo aí. A gente sabe que as últimas eleições a gente conseguiu eleger um presidente que até então tem um perfil de esquerda, né? O Progressista. PT tem essa... Embora controvérsias aí, né? Enfim. A gente sabe que ele precisa da ajuda, né? Ele precisa do complemento do Congresso. E ele não está conseguindo trabalhar em pautas importantes porque tá essa disputa ideológica. As pessoas não conseguem ultrapassar isso. A polarização que vem desde lá de 2018, a gente não está conseguindo avançar nisso, assim. O presidente Lula, que é de esquerda, enfim, que está preocupado com a população, está preocupado com o mais pobre, tenta avançar nas pautas, mas não tem o apoio do Congresso, sabe? Até pautas econômicas também, que a gente vê que o presidente assina e o Congresso vai lá e derruba, e fica esse jogo de poderes. E aí tem mais essa questão do STF que você falou, que é o poder judiciário, né, que é o terceiro poder, que também fica ali como se estivesse disputando um protagonismo que não existe. Não existe. Cada um tem a sua atribuição. De fato, o Congresso Nacional é que tem o poder de legislar, mas não adianta querer legislar uma coisa absurda dessa. E é inconstitucional desse. desde a raiz. No meu ponto de vista técnico, retroceder direitos fundamentais,
é inconstitucional desde raiz. Então a gente está falando de um movimento todo do Congresso em prol de uma questão que já é inconstitucional na sua raiz, tal como a gente teve lá tentando proibir o casamento entre pessoas homoafetivas, né, em pessoas do mesmo sexo. Já era inconstitucional, gente. A gente tá falando de mover uma máquina pública, de usar o nosso dinheiro para uma pauta que não vai para frente, para uma pauta que qualquer ADI, qualquer ADIM vai derrubar. Então, especialmente porque eles estão muito mais preocupados com o aborto do que com quem está estuprando por aí, exatamente. Né? E por que será, né? Não, e aí também é importante dizer que por que a gente fala dessa questão de mulheres estupradas terem uma pena maior do que os seus estupradores. É importante dizer porque, assim, quem recorre, a maioria das pessoas que recorre ao estupro legal, né, ao aborto em caso de estupro, né, aborto legal em caso de estupro, são menores de idade, são crianças, sabe? Sim, segundo estatísticas, a grande maioria dos casos de estupro de vulnerável, ou seja, de pessoas, né, especialmente meninas abaixo de 14 anos, são praticadas por familiares, por pessoas próximas, por conhecidos. E como isso como esses dados nos mostram, e por isso que o projeto de lei também vem sendo chamado como um projeto de lei ligado à gravidez infantil, porque esse é o maior público, criança não é mãe, surge essa hashtag, etc. Então, assim, só da gente lembrar daquele caso, por exemplo, da menina de 11 anos, 10, 11 anos, no Sul, né? Que foi horrível. Gente, esse caso... Foi esse que juntaram uma penca de pessoas orando na frente do hospital? Exato. Sim, durante a pandemia, isso. A Damares tentou impedir. Essa desquerida. Eu lembro disso, como isso me corroeu por dentro. Foi terrível. E o quão o médico foi apedrejado por isso, por ter realizado esse aborto, que foi um aborto legal, que deveria ter sido feito porque essa criança não tinha estrutura pra isso e ela já tinha sofrido um trauma. Como é que eu vou pegar essa criança e vou colocar dentro de um uma incubadora, ela é uma incubadora, né? Ambulante. Não, se ela sobreviver, depois a gente vai colocar essa criança dentro de um centro de reabilitação, porque ela cometeu um crime. E o estuprador dela? Exato. A gente tá muito mais focado na vítima do estupro do que na pessoa que cometeu o estupro. Como assim? Exato. Não tem cabimento. Então é isso. O que eu queria tentar falar aqui, que eu acabei me embolando para até concluir. Por que a gente fala que é pele do estupro? Porque é isso, as pessoas que procuram, a maioria que procura esse serviço, são pessoas que foram estupradas. Então, assim, a pessoa já sofreu um crime, já sofreu um trauma. Muitas vezes esse estuprador não vai nem ser preso, porque a gente sabe que tem uma deficiência enorme para chegar a condenar esse estuprador. E aí, assim, a pessoa que sofreu o crime, sofreu o estupro, ela ainda vai pagar como uma criminosa por ela estar tentando realizar um procedimento que ela tem garantido por lei. Porque passou das 22 semanas, gente, ninguém que vai fazer um aborto quer esperar a 22ª semana, não. O quanto antes, melhor, né? Só que às vezes demora para descobrir, às vezes demora para conseguir achar um local que realmente faça. A gente também tá falando de crianças que nem sabem que estão grávidas. Mas nem sempre são crianças. Vamos botar aqui uma mulher adulta que já possa fazer. Ela vai poder ser condenada se isso passar. Ela vai pagar como uma criminosa. Mas e aí, se demorou para ela conseguir achar esse local que faça? Porque, assim, é muito... Cara, em São Paulo quase já não tem, no Rio quase já não tem. Imagina numa cidade do interior. Exato. E se a gente viu a própria juíza negando, né? Tentando convencer, por exemplo, essa menina de 11 anos... mas tem certeza? Pensa no nenenzinho na sua barriga. Há pouco tempo, como esse assunto do pele está em alta, uma mulher deu um depoimento, ela não quis se identificar, de que ela foi tentar fazer o procedimento e ela foi obrigada a ouvir o coração da criança, do bebê. Do bebê não, do feto. Vamos falar em feto, que é uma expectativa de vida, gente. Só vira bebê quando nasce, né? Um conjunto de células. Porque a gente faz essa romantização justamente para tornar cada vez mais desumano o aborto, né? E não é bem por aí, é uma expectativa de vida. A gente não sabe nem se vai nascer com vida. Agora a gente tá falando de uma pessoa que foi estuprada, que sofreu um crime, e que se for uma criança, ela pode nem sobreviver até lá. Então, tipo, que vida que a gente tá falando? Uma que nem nasceu? Defender. Não, mas aí as crianças na rua, abandonadas, passando fome no sinal, todo mundo fecha os olhos. Agora, a vida... colocar pra doação também não pode. Né? Pra adoção não pode também. Sim. A vida intrauterina é mais importante do que essas crianças que estão aí abandonadas e todo mundo fecha os olhos e acha e trata como, né, inferiores, à margem ali da sociedade. Já nasceu, querido, tchau. Exatamente. É isso. E normalmente são as pessoas mais vulnerabilizadas, né?
É uma defesa de pauta, como a Hannah colocou, essa disputa ideológica que transcende qualquer razoabilidade. Se a gente olhar a legislação, os avanços ligados a direitos humanos. Então, assim, me parece muito mais esse jogo. Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, o Estado é laico. Sabe? Exato. A gente não pode confundir, porque assim, eu vi a entrevista de um dos um dos que proporam, né, esse PL absurdo, e aí ele fala, não, mas o Brasil, ele é majoritariamente cristão. Caguei. E daí, exatamente. Não, mas Caguei. não, e assim, Nem aí. era uma entrevista na Globo News, tava com a Sâmia Bonfim, que é de esquerda, né, enfim, uma mulher e tudo, e com a apresentadora era da Globo News, a Júlia, do Alibi, e esse cara, né, é Diógenes, uma coisa assim. E aí elas argumentando, né, trazendo dados. Mas eles não querem ouvir, eles não querem ser convencidos, eles estão... Não, mas o Brasil é uma maioria cristã. Não, mas a Bíblia diz... Ele usou a Bíblia como justificativa para esse PL absurdo. Eu fico imaginando Jesus falando, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Não me bota nessa, não. Tô fora. E deixa eu trazer uns dados aqui importantes. Sim. Os números de vítimas de estupro, tá? E vamos lá. Crianças negras... De quando é esse dado? Peraí. Que é bem recente isso. Não é tão recente, não. É de 2010. Os dados que eu tenho aqui. A partir de 2010? Nós temos aí cerca de 40% das vítimas de estupro são crianças ou adolescentes negras. Então, a gente tá falando de uma maioria aí, crianças e adolescentes. Mas mais uma vez, isso os corpos negros sendo as principais vítimas de violência, né? E isso a gente tá falando de números que foram computados, tá? Porque, como a Marina já falou aqui, esses estupros, a maioria deles, eles acontecem dentro de casa. E são subnotificados, ninguém vai... Exatamente. E são naturalizados, né? Porque quando você vai conhecendo, você vai descobrindo, conhecendo outras mulheres, outras crianças, você vai descobrindo que naturalizaram isso. Que as pessoas... Que tem gente que sempre... Ah, tadinha, seu tio... Ou então do tipo, vamos não falar sobre isso e aí a coisa não surge. Sabe aquela coisa assim? Exato. Porque eles protegem as pessoas que estupram. Eles protegem O silêncio, ele é opressor. E aí, de acordo com essa pesquisa, esses números são por raça e idade. Vamos lá. Negras, de até 17 anos, 40,1%. Brancas, de até 17 anos, 20%. E aí a gente fala, né, sobre corpos pretos sendo estuprados. Negras de 18 anos ou mais, 19,9%. Brancas de 18 ou mais, 13,3%. E outros perfis, 6,7%. Então, nós estamos falando de uma maioria crianças e adolescentes que estão sendo estuprados diariamente, além de outras mulheres. Não, e como a violência de gênero, ela tá muito atrelada ao racismo, né? Exato. Aqui tá dizendo, em 2010, 48,4% das vítimas eram negras. Esse número saltou para 60% em 2022. Então, assim, como tá atrelado, né? Essa violência, porque assim, é realmente o estupro dos corpos. É a objetificação do corpo da mulher preta, né? Sim. Duplamente. Duplamente vulnerável, sim. Às vezes a gente fala muito sobre isso, né? De como a mulher preta, ela não é vista para relacionamentos, para casamento. A mulher preta, ela é vista para isso, né? Pra ser usada, né? Tal como no período escravocrata, né? Exatamente. Que além de serem escravizadas, elas também sofriam forte violência sexual. Mas eu sei que o papo tá bom, a gente precisa também que você já nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo se você já tá gostando, porque a gente pretende sempre trazer esse viés, não só do feminismo branco, né? Que a gente fala isso em outros episódios, mas esse viés interseccional. Eu mesmo me considero uma feminista interseccional, que entende que todas essas pautas estão interligadas. A gente não pode falar só sobre a pauta ligada a gênero. A gente também tem que pensar sobre a ótica de raça, de classe social, da deficiência, né? Portador de deficiência, tudo isso. Então, isso fica mais evidente aí nos números que a gente acabou de falar, nos dados, né? Então não tem como não falar sobre raça. Não tem como. Não tem como. E será que esse PL pode ser aprovado? Eu já dei um spoilerzinho, né? Poder até pode, mas é um gasto da máquina pública. Mais uma vez, eu sempre entrando nesse lado.
Todas as pessoas que estão lá no Congresso, elas foram eleitas, os salários são do nosso bolso, da população. Parece que é muito longínquo a gente falar assim, mas é verdade, isso tudo vem dos nossos impostos, da nossa contribuição. Então, eles estão gastando o dinheiro público por uma questão, por um projeto de lei que é nitidamente inconstitucional. E um outro ponto é que tem tantos outros projetos para serem colocados na frente. Coisa mais importante. Inclusive, Tanta coisa. era pra gente estar discutindo a descriminalização, né? Era pra gente estar avançando nessa pauta, sabe? Não era pra Descriminalização gente e legalização. retrocesso. E legalização, como outros países da América do Sul, e estamos lá atrás. O Brasil, ele sempre tá na retaguarda, né? Exato. Por exemplo, a abolição da escravatura, nós fomos os últimos, praticamente, né? Sim. Então, assim, estamos sempre nessa retaguarda por conta do fundamentalismo religioso, Não, do e aí- conservadorismo. E aí vem a importância de quando a gente votar em pessoas que defendam pautas progressistas, sabe? Votar em mulheres pretas principalmente, sabe? Pessoas Dialogar sobre isso que também. vão ter interesse em realmente mudar a estrutura, porque não adianta a gente ficar sempre votando em homens brancos que vão querer continuar Conservadores, se héteros, perpetrar cis. no poder, É sabe? isso. Não adianta vir com pauta. Se o seu candidato fala de Deus, pátria e família, ele não tá falando sobre nada, sabe? Se ele defende os valores cristãos, ele não tá Nossa, falando ele sobre tá falando nada. sobre nada, absolutamente Sabe? nada. Nada que interessa de fato. Porque Ele tem que falar sobre educação, ele tem que falar sobre saneamento básico, ele tem que falar sobre políticas públicas para mulheres, para crianças, sabe? Ele tem que falar sobre isso. vai falar de Deus dentro da sua religião. Como eu falo de Exatamente. Deus dentro da minha religião. Fora da minha religião, eu falo sobre o direito das mulheres. A sua religião é sua. Você é que decide o que você quer seguir, o que você acha certo, o que você acha errado. Exatamente. Se você acha o aborto errado, não faça. Mas você não pode decidir, com base na sua religião, a o vida da direito outra coletivo. pessoa. Exatamente. Entendeu? É sobrepor Hierarquizar viés, não, é sobrepor um viés individual Uhum. ao coletivo, sem observar a realidade do outro. E né? sem observar, por exemplo, mais uma vez puxando aqui para a Constituição, constitui objetivos fundamentais da nossa república, independentemente se o governo é de esquerda ou de direita. Existem objetivos fundamentais que todo governo precisa seguir. Exato. São eles: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e marginalização. Então, assim, Lula, quando fala sobre erradicar a pobreza, não é porque ele é o pai dos pobres, etc. E aí, abre vários parênteses sobre isso, né? Mas é por conta da Constituição. Reduzir as desigualdades e promover os bens de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está na Constituição, não sou eu que estou falando, não é entendimento do STF, porque o Alexandre de Moraes... Não é isso. Alexandre de Moraes quis. Gente, muito embora o STF exista para proteger isso aí, a Constituição Federal. Então, assim, pra que o STF existe ali? Se tá na Constituição, a gente tem que proteger a Constituição. Acabou. Boa. Exatamente. Por isso, muito provavelmente, que ele se baseou nessa liminar de... Proteger desses absurdos, né, que a gente tá... Pois é, exatamente. Então é isso. A PL provavelmente não vai passar. Provavelmente também por conta dos movimentos feministas, porque fomos às ruas e estaremos sempre lá, na frente, botando a cara, porque mais do que se declarar feminista, é isso, é uma luta mesmo. É você Coletiva, tá ali, uma luta botando a cara. política. Sim, é uma luta de todas nós. A gente precisa entender isso. Se você não quer ser feminista, tudo bem, mas ainda assim eu vou lutar pelo seu direito, Aham, sabe? É aham. sobre isso, assim. E acaba que no nosso episódio, volte lá no episódio sobre a advocacia feminista, que a gente fala, a advocacia para mulheres é diferente da advocacia feminista, porque o viés feminista é entender essa Que é ótica... coletivo. Exato. É coletivo. Eu acho que o mais importante do que o feminismo é isso, é uma luta coletiva, é de todas nós, é por todas nós, sabe? É para daqui para frente, das que vieram atrás sabe, a gente continuando isso. Então, provavelmente não vai ser aprovado esse projeto por conta disso, né? Por conta também dos movimentos de esquerda, enfim, dos movimentos que lutam contra esse retrocesso, e também porque era uma pauta para causar polêmica. Aham. Era para trazer mesmo essa coisa de quem é que está pautando o que vai ser falado. Esse ano é ano de eleições.
Então, é para também trazer um pouco dessa força da direita. É um A gente sabe- teste também. É um Pra ver teste. até onde Até vão que ceder. estamos vigilantes também, né? É. Pelo lado de cá. Não, e também para dar essa chacoalhada, assim, sabe? Do tipo, de querer dizer que a direita ainda tem força, sabe? Porque embora o presidente deles esteja inelegível até para sempre, se Deus quiser. Deus não. Deusar. As deusas vão querer. Eles ainda têm muita força, né? A gente está vendo aí o quanto a extrema-direita ainda tem muita força no Congresso, o quanto eles ainda estão pautando, o quanto eles ainda estão nessa coisa, principalmente da rede social, de espalhar mentira e de. Sabe? Então, assim, o episódio de hoje foi mais para a gente poder explicar o que é esse PL, por que está sendo falado de pele do estupro, não sei o quê, mas que isso não atingiria somente as mulheres estupradas, né? Seriam as principais atingidas, mas também aquelas que podem fazer o aborto legal e poderiam sofrer essa sanção. E também para mostrar esse retrocesso absurdo que a gente não pode deixar acontecer. E com nada. Não só os direitos das mulheres, que são sempre ameaçados, né? Mas com todos. A gente não pode deixar essas coisas passarem. Então, reforço aqui, esse ano tem eleições, votem em pautas progressistas, procure saber quem é o seu candidato, procure saber a trajetória política dele, procurem saber o que ele fazia antes, procurem Se saber... puder dar preferência à mulher, né? Se você for mulher, vote em mulher. E mulher preta, principalmente, né? É isso. E... Que só o corpo dela por si só é político, né? De estar ocupando esses espaços, de sim. estar aí à frente. Então, Só de ser mulher é político, né? Nascer mulher é um ato político, sim, né? mas infelizmente nem Mas- toda mulher, né? Infelizmente. Vai estar nesse lado progressista. Por isso que eu acho que ser progressista é o mais importante, assim. E claro, não necessariamente a pessoa vai ser de esquerda, embora, né? Enfim, quem entendeu, entendeu. deixa nas entrelinhas. Mas é isso, é realmente progredir, nunca, jamais regredir, principalmente quando se trata de direito das mulheres. Exato. Perfeito. É isso? É isso. Acho que foi. Então, não esqueçam de nos seguir. Nosso Instagram é @poddoutoras. O nosso TikTok é @pod.doutoras. Quase não sai. Quase não sai. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, comenta aqui nesse vídeo. Ou chama a gente no direct. Ou chama a gente no direct lá no Instagram. Nos sigam, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe. E até o próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.